Eu nunca esqueci o jeito como ele falou. Sem hesitar, sem piscar, sem sequer medir as palavras para não ferir. Você sempre foi um fardo, Clara, disse meu irmão mais velho, Lucas, enquanto mexia no café como se estivesse comentando o clima. Eu me lembro de sentir o ar preso na garganta. Não foi surpresa, não totalmente porque naquela casa, eu sempre fui o peso morto, a peça solta, a filha que não se encaixava. Mas ouvir isso da boca dele, com aquela frieza ensaiada, foi como se alguém tivesse enfiado uma faca e deixado lá, só para me lembrar que ela existia. Na nossa família, a estrela sempre foi minha irmã gêmea, Camila. Não importava o que eu fizesse, boas notas, medalhas, trabalho voluntário, nada se comparava ao brilho artificial que meus pais e meu irmão viam nela. Camila podia mentir, manipular, até roubar a atenção em momentos que eram meus, e de alguma forma, eu acabava sendo a ingrata. Quando aconteceu a tentativa de sabotagem, aquela que quase me matou, eu já tinha entendido a hierarquia de afeto da minha família. Foi um acidente durante um evento corporativo em que eu estava prestes a apresentar um projeto que poderia mudar minha carreira. Camila ofereceu ajuda para preparar minha apresentação, e na hora de conectar o notebook ao telão, algo deu errado, mas não foi um simples erro. O equipamento estava adulterado, e a descarga elétrica me derrubou no chão, desacordada. Eu acordei no hospital com a sensação de que meu corpo ainda queimava. Meus pais estavam lá, ao lado de Camila, chorando e dizendo que a culpa não era dela. Eu nem tinha perguntado. E adivinha? Lucas nem apareceu. Meses depois, eu estava de volta ao trabalho. A empresa era meu refúgio e minha guerra ao mesmo tempo. Eu tinha conquistado uma posição de liderança estratégica, uma vaga que não apenas me valorizava, mas também me dava influência real no setor. E foi justamente nessa posição que Lucas decidiu que queria entrar. Meu irmão nunca teve paciência para construir nada. Ele se aproveitava de contatos, favores, sobrenome. E desta vez, resolveu que eu deveria abrir portas para ele. Na cabeça dele, meu cargo era apenas um trampolim para o sucesso dele. Seja esperta, Clara. Faz essa ponte para mim. Você sabe que é a única coisa útil que você pode fazer. Ele disse, com um sorriso arrogante que eu queria apagar com um tapa. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou de vez. Eu olhei nos olhos dele e vi o mesmo desprezo que sempre esteve lá, o mesmo que vi na ceia de Natal quando ele me ignorou, o mesmo que vi no hospital quando ele não se deu ao trabalho de aparecer. A verdade é que ele não queria só a vaga. Ele queria me reduzir. Queria me lembrar que, na narrativa da nossa família, eu só servia se fosse para servir. Foi então que comecei a planejar algo que para muita gente pareceria loucura. Eu sabia que Lucas estava se movendo nos bastidores, tentando me convencer a indicar seu nome e até espalhando boatos de que eu só estava no cargo por sorte. E foi nessa maré de veneno que eu tomei minha decisão. No dia em que ele veio novamente me pressionar, sentei-me diante dele, cruzei as mãos e falei: "Você quer essa vaga, Lucas?" "Claro." Finalmente uma boa pergunta. "Pois ela vai estar disponível amanhã." Ele riu, pensando que era alguma jogada minha para facilitar a entrada dele. Mas no dia seguinte, entreguei minha carta de demissão, sem indicar o nome dele, sem deixar espaço para sua manobra. A sala de reuniões ficou em silêncio quando anunciei. Meus colegas sabiam o peso daquele cargo e não conseguiam entender o motivo da minha saída repentina. Mas eu sabia. Eu estava queimando a ponte antes que ele pudesse atravessá-la. E enquanto eu saía da empresa com minha caixa de pertences, senti pela primeira vez uma estranha mistura de perda e liberdade. Eu tinha desistido de algo enorme, mas ao mesmo tempo, tinha tirado dele a satisfação de me usar. O problema é que naquela mesma noite, recebi uma mensagem anônima no celular. "Você não devia ter feito isso. Isso não vai ficar barato." Eu ainda não sei quem enviou, mas tenho quase certeza de que era alguém muito próximo. E se minhas suspeitas estiverem certas, o pior ainda está por vir. A mensagem ficou na minha cabeça como um eco. "Você não devia ter feito isso. Isso não vai ficar barato." Era quase meia-noite quando li aquelas palavras. Eu estava sentada no sofá, ainda com a caixa de papelão da empresa aos meus pés, e o silêncio do apartamento parecia pesado demais. Meus olhos correram pela tela várias vezes, como se alguma pista fosse surgir de repente. Mas o número era desconhecido. Sem foto, sem histórico, sem nada. Eu poderia ter simplesmente ignorado, mas não consegui. Porque eu conhecia o cheiro daquela ameaça. A frieza nas entrelinhas. Não era só raiva, era um aviso. E na minha vida, quem jogava desse jeito sempre tinha um rosto familiar. Na manhã seguinte, fui até a padaria da esquina. Não porque eu quisesse café, mas porque precisava de ar. Meus pensamentos estavam se atropelando. Eu havia largado um cargo pelo qual lutei anos para conquistar, e no fundo, sabia que minha decisão tinha sido menos sobre mim e mais sobre não deixar Lucas usar o que eu construí. Só que tipo de guerra eu tinha acabado de começar? O telefone tocou enquanto eu esperava meu pedido. Era minha mãe. Eu quase não atendi. "E Clara, o que você fez?"
A voz dela já veio carregada de julgamento. Seu irmão disse que você largou o emprego de propósito, só para prejudicar ele. Você tem ideia do quanto isso é baixo? Ri sem humor. Baixo? Mãe, ele me chamou de fardo. Me humilhou. Achou que eu ia colocar uma bandeja de prata na mão dele e sorrir? Você sempre leva tudo pro lado pessoal. Ele só queria uma oportunidade. Ela disse, como se eu não tivesse aberto mão de anos de trabalho por orgulho infantil. Foi ali que eu percebi, para minha família, não importava o que Lucas fizesse. Ele sempre seria defendido. Eu, por outro lado, era o obstáculo, a filha que não entende o valor da união. E pior, eles nem sequer cogitavam a possibilidade de ele ter enviado aquela mensagem. Quando desliguei, senti um peso diferente no peito. Era mais do que raiva, era um tipo de solidão que já me era familiar, mas que agora tinha um gosto mais amargo. Decidi fazer algo que até então nunca tinha feito, investigar minha própria família. Comecei por Lucas. Revirei redes sociais, procurei postagens antigas, observei interações. E foi assim que notei uma sequência de curtidas e comentários suspeitos entre ele e um dos diretores da empresa de onde eu havia saído. Não eram conversas explícitas, mas havia insinuações. Frases como "o caminho tá livre" e "gratidão por confiar". Meu estômago se revirou. Ele já sabia que eu ia sair. Ele sabia antes mesmo de eu decidir. A ideia de que alguém dentro da empresa estava passando informações para ele fez minha pele arrepiar. Não era só uma questão de orgulho. Havia um jogo de bastidores acontecendo, e eu estava no centro, mesmo fora dali. No terceiro dia após minha demissão, recebi outra mensagem anônima. Você pensa que ganhou, mas só começou a perder. Foi quando percebi que isso não era um simples capricho de Lucas. Ele estava disposto a me destruir. E pior, tinha gente ajudando. Passei a viver em alerta. Comecei a notar carros estranhos parados perto do meu prédio, ligações que caíam quando eu atendia, perfis falsos visualizando minhas redes. Não era paranoia, era padrão. Foi nesse estado que Camila apareceu. Minha irmã gêmea entrou no meu apartamento como se ainda tivesse algum direito sobre meu espaço. Estava com aquele sorriso doce que sempre enganou meus pais, mas que para mim, era só um aviso de que vinha veneno na conversa. Clara, você tá se isolando. Tá todo mundo preocupado. Disse, fingindo preocupação. Todo mundo? Ou só vocês que não suportam me ver tomando decisões que não passam pelo aval da família? E respondi, sem esconder o sarcasmo. Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Olha, só vou dizer uma vez, Lucas vai conseguir a vaga. Quer você queira ou não. E se você continuar jogando contra, vai se arrepender. A forma como ela disse aquilo me fez sentir frio na espinha. Não era só uma previsão. Era uma promessa. Depois que ela saiu, passei horas pensando no que significava se arrepender. Camila sempre foi mais sutil do que Lucas. Ela não precisava levantar a voz ou ameaçar diretamente, preferia destruir aos poucos, minando confiança, virando pessoas contra mim. E então, no dia seguinte, aconteceu algo que fez tudo ficar mais real. Recebi um e-mail com prints e documentos que supostamente provavam que eu havia usado informações privilegiadas para benefício próprio enquanto estava na empresa. Coisas graves e legais. Eu sabia que eram forjadas, mas a precisão dos detalhes me deixou em choque. Na parte final do e-mail, havia apenas uma frase. Você ainda quer jogar esse jogo? Eu tremia enquanto lia. Não havia assinatura, mas eu sabia, aquilo tinha o toque da minha família. Talvez de Lucas, talvez de Camila, talvez dos dois. Foi nesse momento que percebi que não podia mais reagir apenas emocionalmente. Eles estavam preparados para me destruir juridicamente, socialmente e financeiramente. Eu precisava contra-atacar, mas para isso eu teria que entrar num terreno que sempre evitei. O mesmo mundo de manipulação, influência e exposição em que eles se moviam com tanta facilidade. Respirei fundo, fechei o notebook e pela primeira vez aceitei uma verdade. Se eu quisesse sobreviver a essa guerra, teria que me tornar alguém que minha família jamais imaginou que eu pudesse ser. Mas antes de começar, eu precisava descobrir algo que mudaria todo o jogo. E essa resposta estava com alguém que até então, eu nunca imaginei que pudesse me ajudar. O problema é, essa pessoa odeia minha família tanto quanto eu. E isso pode ser uma bênção ou uma maldição. O nome que surgiu na minha cabeça não foi uma escolha simples. Era alguém que eu nunca procurei antes porque, para minha família, ele era praticamente um fantasma e um assunto proibido. Eduardo, ex-sócio do meu pai, expulso da empresa da família depois de um rompimento que quase acabou em processo. As histórias que cresci ouvindo sobre ele eram recheadas de acusações, traição comercial, desvio de dinheiro, ambição desmedida. Mas conforme fui crescendo, percebi que a narrativa tinha buracos demais. Sempre que eu tentava saber mais, meu pai e Lucas mudavam de assunto ou distorciam os fatos. O que me fez pensar nele agora foi simples. Eduardo conhecia cada vício, cada podridão interna da minha família.
e ao contrário de todos os outros, ele não tinha motivo nenhum para protegê-los. Demorei 2 dias para conseguir um contato atualizado. Ele não tinha redes sociais abertas e usava um número de celular registrado em nome de outra pessoa. Quando finalmente consegui, mandei uma mensagem curta. Precisamos conversar. É sobre Lucas e Camila. Esperei horas pela resposta, até que à noite, ele me ligou. A voz dele era grave, um pouco rouca, como se carregasse anos de mágoa. Você tem coragem de me procurar, hein? Disse, antes mesmo de eu me apresentar. Achei que a filha do Senhor Perfeito não queria se sujar com gente como eu. Engoli a resposta atravessada. Não estou aqui para defender ninguém. Pelo contrário, eles estão tentando me destruir e acho que você é o único que pode me ajudar. Houve uma pausa longa. Encontre-me amanhã, 9 horas, na cafeteria da Rua 12. Não se atrase. A ligação caiu. A cafeteria era pequena, de esquina, com cheiro forte de café moído e portas de vidro embaçadas pela chuva fina. Quando cheguei, Eduardo já estava lá, sentado no fundo, usando um boné e um casaco preto. Parecia um homem que não queria ser reconhecido. Ele me olhou como quem mede cada detalhe. Você é a cara da sua irmã, mas o olhar é diferente. A frase me atingiu de um jeito estranho. Passei a vida ouvindo comparações, mas nunca sobre o olhar. A Camila sorri com os olhos quando mente. Você não. Completou, como se tivesse lido meus pensamentos. Depois de um gole no café, fui direto ao ponto. Contei sobre as mensagens anônimas, os documentos forjados, as ameaças veladas. Ele não pareceu surpreso. Pelo contrário, parecia já esperar por algo assim. Eles sempre foram assim, Clara. A diferença é que antes você não estava na linha de tiro. Que você pode me ajudar? Perguntei, tentando não soar desesperada. Eduardo se recostou na cadeira, cruzando os braços. Posso, mas vai custar caro. Dinheiro. Ele sorriu de canto. Não, custa outra coisa. Você vai ter que estar disposta a sujar as mãos. Não dá para enfrentar gente como eles jogando limpo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu sabia que essa guerra não seria bonita, mas ouvir isso em voz alta me fez perceber que não havia volta. E o que você quer que eu faça? Ele me entregou um pendrive. Aqui tem cópias de e-mails, gravações e contratos que provam que Lucas e Camila já fizeram coisas piores do que você imagina. Mas não basta expor. Você precisa jogar o jogo deles, infiltrar, manipular, criar rachaduras por dentro. O porquê você tinha tudo isso guardado? Perguntei, desconfiada. Porque um dia eu sabia que ia precisar. Respondeu, seco. Passei as próximas 48 horas revisando cada arquivo do pendrive. E quanto mais eu lia, mais o nojo crescia. Fraudes em licitações, uso de laranjas, sabotagem de concorrentes, até chantagem pessoal. Lucas e Camila não apenas viviam nesse mundo, eles prosperavam nele. E pior, meus pais estavam cientes de muita coisa. Um detalhe, porém, me chamou mais atenção: uma série de transferências para uma conta no exterior, usando um nome que eu não conhecia, J. Moretti. Eduardo explicou depois que era um empresário de fachada, usado para lavar dinheiro de negócios ilegais. E adivinha? Lucas estava tentando trazer Moretti para a mesma empresa de onde eu saí. Era a peça que faltava. Se eu conseguisse ligar meu irmão diretamente a Moretti, não seria só uma briga de família. Seria uma investigação criminal. Mas para isso, eu precisava de acesso a documentos que ainda estavam dentro da empresa. E a única pessoa que poderia me ajudar era alguém que me odiava. Helena, minha ex-chefe. A mulher mais exigente, fria e calculista que já conheci. Eu já tinha sido motivo de muitas discussões dela com o conselho, porque eu não aceitava que ela pisasse nos funcionários menores. Quando pedi demissão, ela não escondeu a satisfação. Mandar mensagem para ela foi como esticar a mão para uma cobra. Tenho informações sobre Lucas e Moretti. Pode ser do seu interesse. Ela respondeu em menos de 5 minutos. Nos encontramos amanhã. Sem rastros. O encontro foi em um estacionamento vazio à noite. Helena estava dentro de um carro preto, janelas escuras. Entrei e fechei a porta, sentindo o cheiro de perfume caro misturado a couro. Ela foi direta. O que você quer? Contei sobre as transferências, sobre Moretti e sobre como Lucas estava tentando se infiltrar na empresa para facilitar negócios ilegais. Helena ouviu tudo sem interromper, mas seus olhos brilhavam de interesse. Você quer que eu te dê acesso aos arquivos internos? Ela perguntou, com um meio sorriso. Isso é espionagem corporativa, Clara. Pense como quiser. Eu só preciso de provas antes que ele consiga o que quer. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, então abriu o porta-luvas, tirando um crachá temporário. Isso expira em 24 horas. Use com cuidado. Se você for pega, não me conhece. Peguei o crachá e saí do carro. Meu coração estava acelerado, não só pelo risco, mas porque naquele momento, eu sabia que tinha cruzado uma linha. Eu não estava apenas me defendendo. Eu estava me preparando para atacar. Mas, enquanto guardava o crachá no bolso, senti o celular vibrar. Uma nova mensagem anônima. Você está cavando a própria cova.
Só que dessa vez havia uma foto junto. Eu, sentada na cafeteria com Eduardo, tirada de algum ponto atrás de nós. Eles já sabiam. E isso significava que o tempo estava se esgotando. O crachá temporário queimava no meu bolso como se tivesse vida própria. Sabia que tinha apenas 24 horas para entrar na empresa, pegar o que precisava e sair sem deixar rastros. Um prazo cruel para um trabalho tão delicado. Passei a noite acordada, criando um plano mental. Não podia simplesmente andar pelos corredores como se fosse minha casa. A notícia da minha demissão tinha circulado rápido e qualquer rosto conhecido poderia estranhar minha presença. Às 6 da manhã, estava pronta. Jeans escuros, moletom com capuz, tênis silenciosos. Nada chamativo. Peguei um ônibus em vez do carro, menos risco de rastreio. Cheguei na empresa antes do horário comercial, quando só os seguranças e a equipe de limpeza circulavam. A sensação de estar de volta ao prédio que foi meu refúgio e minha prisão ao mesmo tempo me deixou com um nó no estômago. Tudo parecia igual. O cheiro de café no saguão, o som distante das impressoras, as paredes de vidro refletindo a primeira luz do dia. Mas dessa vez eu não era funcionária, era uma intrusa. Passei pela catraca usando o crachá. O bip verde me deu um alívio rápido, até perceber que um dos seguranças me olhava com curiosidade. Forcei um sorriso e continuei andando, tentando parecer confiante. O alvo era o 8º andar, a área restrita de contratos e finanças. Lá ficava o servidor interno que armazenava cópias de todas as transações e correspondências. Era nesse banco de dados que eu encontraria o elo entre Lucas e Moretti. Usei o elevador de serviço. Menos câmeras. O coração batia como se quisesse me trair. Quando as portas se abriram, o andar estava quase vazio. 2 pessoas no fundo, conversando baixo, e uma assistente limpando a mesa de reuniões. Aproveitei que estavam distraídos e me dirigi à sala do servidor. A porta exigia senha. Helena havia me passado uma antiga, mas que, segundo ela, ainda funcionava para contas temporárias. Digitei devagar, torcendo para não soar o alarme. Bip. Porta aberta. Lá dentro, o ar era frio, e o zumbido constante dos equipamentos deixava o ambiente sufocante. Conectei o pendrive de Eduardo e iniciei o processo de cópia. Arquivos, e-mails, planilhas, gravações de reuniões virtuais, tudo o que pudesse servir de prova. Enquanto a barra de progresso avançava, percebi algo estranho. Entre as pastas, havia uma com meu nome, Clara_Marques. Meu corpo gelou. Abri. Dentro, encontrei um dossiê completo sobre mim, fotos tiradas sem que eu percebesse, capturas de tela de conversas privadas, até registros de minhas transações bancárias. Era um mapeamento da minha vida, e mostrava que minha família tinha um espião aqui dentro muito antes da minha saída. Não tive tempo para digerir a descoberta. Ouvi passos se aproximando. Fechei tudo às pressas, tirei o pendrive e desliguei a tela. A porta se abriu. Era Roberto, o chefe de ti. Clara, o que você tá fazendo aqui? Perguntou, franzindo a testa. Pensei rápido. Helena me pediu para revisar um contrato antes da reunião de hoje. Ela me deu um crachá provisório. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram horas, então deu de ombros. Ah, bom, se for pedido dela, tudo bem. Mas cuidado, a segurança tá mais rígida ultimamente. Assenti e saí o mais rápido possível. Quando cheguei ao térreo, estava prestes a atravessar o saguão quando vi algo que me fez parar. Lucas, meu irmão, estava ali, falando com um dos diretores, rindo como se já fosse dono do lugar. Ele me viu, e por um segundo seu sorriso congelou. Clara, disse, andando até mim. Interessante te ver por aqui, depois de sair de forma tão dramática. E mais interessante ainda te ver tentando entrar pela porta errada. Retruquei. Ele inclinou a cabeça, fingindo não entender. Não sei do que você tá falando. Mas cuidado, mexer com gente grande pode te esmagar. Aquilo não era um conselho. Era uma ameaça. Saí sem responder, mas senti o peso do olhar dele nas minhas costas. Passei o resto do dia revisando o material que consegui. Havia mais do que eu esperava. Confirmações de transferências para Moretti, e-mails com linguagem codificada, até mensagens de áudio onde Lucas negociava condições. Fora do contrato oficial. Era o suficiente para derrubar não só ele, mas qualquer um que estivesse envolvido. Mas ainda faltava uma peça, a prova de que Camila também participava. E foi aí que encontrei um arquivo curioso, um contrato de patrocínio falso assinado por uma CM Consultoria, as iniciais de Camila. O documento estava vinculado a eventos que nunca aconteceram, mas para os quais a empresa pagou grandes quantias. Era lavagem de dinheiro disfarçada. Meu sangue ferveu. Camila não só sabia como participava ativamente. Decidi que precisava confrontá-la. Não por telefone, não por mensagem, cara a cara. Marquei um encontro no mesmo café onde vi Eduardo. Ela aceitou, talvez curiosa para saber o que eu queria. Quando chegou, estava impecável como sempre, com o cabelo perfeitamente alinhado e aquele perfume que sempre me lembrava veneno doce.
Sentou-se e cruzou as pernas, me olhando como se estivesse prestes a ouvir uma fofoca. Então, qual é o motivo desse encontro, irmã? Perguntou. Joguei o contrato sobre a mesa. E isso é seu. Reconhece? Ela olhou, e por um segundo vi seu sorriso vacilar, mas se recompôs rápido. Você não sabe do que tá falando. Sei o suficiente para saber que você e Lucas estão enterrados até o pescoço com Moretti. Camila se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Cuidado, Clara. Você acha que tá controlando o jogo, mas só está fazendo exatamente o que queremos. Aquilo me desconcertou. O que isso quer dizer? Ela sorriu, levantou-se e foi embora, deixando o contrato na mesa. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Como assim? O que queremos? Foi então que notei a porta do meu apartamento entreaberta. Meu coração disparou. Entrei devagar, cada passo ecoando no silêncio. Tudo parecia no lugar, até chegar ao meu quarto. A gaveta onde eu guardava o pendrive de Eduardo estava aberta, e vazia. O pendrive tinha sumido. E no chão, havia um bilhete escrito à mão. Agora você vai entender o que é ser um fardo de verdade. Senti um frio mortal percorrer minha espinha. Eles tinham acabado de virar o jogo contra mim. Fiquei parada no quarto, encarando aquela gaveta vazia como se o buraco dentro dela fosse o mesmo que começava a se abrir dentro de mim. O pendrive não era apenas um amontoado de arquivos. Era minha única arma. Sem ele, eu não tinha prova de nada, só minha palavra contra a deles. E minha palavra, naquela família, valia menos que um sussurro ao vento. Mas o bilhete me dizia tudo o que eu precisava saber. Eles não queriam apenas apagar as provas. Queriam me quebrar. Queriam que eu sentisse na pele o que sempre me disseram que eu era, um peso inútil, descartável. Eu não chorei. Não gritei. Sentei na beira da cama e respirei fundo. Porque naquele momento, entendi que não dava mais para jogar defesa. Eu teria que atacar com o que ainda tinha, e o que eu ainda tinha era Eduardo. Liguei para ele usando um telefone público, sem me identificar. Perdi o pendrive. Falei, direto. Do outro lado, um silêncio pesado. Então o relógio começou a contar. Eles não vão ficar satisfeitos em te assustar. Agora vão querer te apagar. Tem mais cópias? Eu não guardo tudo no mesmo lugar. Mas o que tenho pode ser suficiente, se você estiver disposta a se expor. O que quer dizer? Uma coletiva. Você entra, mostra o que tem e fala tudo, com nome e sobrenome. Se eles quiserem te destruir, terão que fazer isso publicamente. E aí o jogo muda. Minha primeira reação foi recusar. Aquilo significava me colocar no olho de um furacão sem garantias de sobrevivência. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que não havia saída limpa. Quando? Perguntei. Amanhã, 10 horas. Vou te mandar o endereço. Passei a noite revisando mentalmente tudo o que ia dizer. Imaginei os rostos deles enquanto ouvissem meu discurso. Vi minha mãe tentando justificar, meu pai fingindo indignação, Lucas rindo por achar que eu não teria coragem, e Camila me encarando como quem vê um experimento falhar. Às 9h40, cheguei ao prédio indicado. Era um espaço de coworking moderno, com paredes de vidro e microfones já posicionados. Eduardo estava lá, falando com 2 jornalistas. Quando me viu, apenas acenou. Sentei, respirei fundo e esperei a sala encher. Quando os repórteres começaram a gravar, senti o peso do momento. Peguei o pendrive substituto que Eduardo trouxe e conectei no projetor. As imagens surgiram. Transferências para contas de Moretti, contratos falsos assinados por Camila, gravações de Lucas negociando serviços por fora. E então comecei a falar. Contei tudo. Desde a sabotagem no evento que quase me matou, até as ameaças anônimas, passando pela tentativa de Lucas de usar minha vaga para negócios ilícitos. Não omiti nada. Cada detalhe era como jogar gasolina na fogueira. No meio da minha fala, o celular vibrou. Uma mensagem, número desconhecido. Sai daí agora. Eles já estão a caminho. Ignorei. Continuei falando. E foi então que as portas se abriram com força. Lucas entrou primeiro, seguido por Camila. Os 2 estavam frios, impecáveis, como se fossem protagonistas de um drama ensaiado. Minha irmã está mentalmente instável, disse Lucas, com aquele tom de voz que sempre usou para manipular pessoas. Tudo isso é invenção, fruto de ressentimento e imaginação doentia. Camila completou. Nós a amamos, mas não podemos permitir que ela destrua a reputação da nossa família com mentiras. Eles esperavam que eu tremesse, que me calasse. Mas naquele instante, senti uma clareza cortante. O medo não era mais útil para mim. Mentiras? Perguntei, projetando na tela uma gravação onde a voz de Lucas dizia claramente: o caminho tá livre, o conselho já tá comprado. Ela vai sair, e a vaga é minha. Um murmúrio percorreu a sala. Os jornalistas começaram a fazer perguntas afiadas. Lucas perdeu a compostura, Camila tentava sorrir, mas a tensão em seus ombros era visível. Eduardo se aproximou de mim e sussurrou: agora é o momento. Entrega o que sabe para eles antes que tirem isso de você.
Peguei o pendrive e coloquei nas mãos de um dos repórteres mais influentes da cidade. Tudo está aí. E se algo acontecer comigo, vocês já têm a história. A coletiva terminou num caos. Meus irmãos saíram furiosos, tentando convencer jornalistas a não publicar nada. Eduardo desapareceu antes que eu pudesse agradecer. Naquela noite, a notícia explodiu. Manchetes com fotos de Lucas e Camila estampavam portais de economia e política, e a ligação com Moretti começou a ser investigada oficialmente. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que eu havia acabado com a família. Meu pai não falou nada, só desligou na minha cara. E pela primeira vez, eu não senti culpa. As semanas seguintes foram um turbilhão. A empresa suspendeu as negociações com Moretti, o conselho interno abriu um inquérito e Lucas teve o processo de contratação congelado. Camila, por outro lado, viu seu nome em listas negras de eventos corporativos. Eles tentaram me processar por difamação, mas a pilha de provas tornou isso inútil. Cada passo que davam os afundava mais. Um mês depois, recebi um envelope pelo correio, sem remetente. Dentro, havia apenas uma foto minha, aquela tirada na cafeteria com Eduardo, e no verso a frase: "Você venceu essa, mas o jogo nunca acaba." Senti um arrepio. Não era só um aviso, era uma promessa. Mas dessa vez não tive medo, porque pela primeira vez na vida, eu não era o fardo, eu era a ameaça. E se o jogo nunca acaba, então eu também não.